Uma família de super-heróis aposentados embarca novamente em uma última aventura quando um super-vilão começa a ameaçar a cidade. Fala pessoal, estamos de volta e hoje nossa companhia é a família dos super-heróis Os Incríveis de 2004. Se a história te divertir, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora vamos para mais um recap! Os super-heróis Senhor Incrível, Mulher Elástica e Gelado dão entrevistas sobre suas vidas como super-heróis e dizem que todos eles têm uma identidade secreta. O Senhor Incrível, também chamado de Beto, diz que às vezes gostaria de descansar e levar uma vida mais simples. Já a Mulher Elástica, também chamada de Helena, diz que adora a vida que ela leva. Beto está dirigindo seu conversível e indo para um compromisso, quando ouve a notícia de um assalto e uma perseguição. Ele ativa o seu traje super secreto e o modo especial de seu carro e parte em toda velocidade para combater o crime. Mas no caminho encontra uma senhora e a ajuda a resgatar o seu gato que está preso na árvore. Com sua super força, ele arranca a árvore e aproveita para jogá-la na frente dos ladrões, impedindo a sua fuga. Após isso, o maior fã do Senhor Incrível, Bud, aparece em seu carro e se oferece para ajudá-lo. Mas a criança é jogada para fora do carro dele e, na sequência, o Senhor Incrível continua combatendo o crime. Ele vai até um ladrão que havia roubado a bolsa de uma mulher, mas antes de dar uma lição nele, a Mulher Elástico aparece e cuida dele primeiro. Ela diz para ele que eles poderiam trabalhar juntos, mas que para isso o Senhor Incrível teria que ser um pouco mais flexível. Então ele pergunta para ela se eles podem fazer algo juntos, mas ela diz que já tem um compromisso e vai embora. Logo em seguida, ele vê um homem caindo de um prédio e rapidamente pula para salvar a vida do homem. Eles acabam entrando dentro de um prédio, mas logo ele ouve o barulho de um apito e imediatamente ocorre uma explosão. Do meio da explosão surge um vilão Bon Voyage que estava realizando um assalto. O maior fã do Senhor Incrível aparece novamente e diz que havia chegado lá com as botas que ele havia inventado e que com isso ele era capaz de voar. Então ele pede uma chance para ajudar o seu super-herói favorito e diz que vai chamar a polícia. Mas quando ele sai voando, acaba levando uma bomba que estava com o vilão. Para salvar a vida dele, o Senhor Incrível pula do prédio atrás do garoto e consegue tirar a bomba do menino. Mas agora a bomba cai no trilho de um trem e explode. Para complicar a situação, um trem se aproxima e para impedir uma catástrofe, ele pula na frente do trem para impedir que ele caia dos trilhos. Após toda essa confusão, ele conversa com a polícia e sai correndo, pois está atrasado para o seu compromisso, o seu próprio casamento com a Helena. Um tempo depois, o jornal noticia que Beto está sendo processado por salvar a vida de alguém que não queria ser salvo. Além disso, vários processos contra os super-heróis começam a aparecer. Diante de tudo isso, o governo passa a achar que os super-heróis são uma ameaça e permite que eles continuem vivos caso vivam uma vida como pessoas comuns. E foi dessa forma que todos os super-heróis se tornaram pessoas comuns vivendo com falsas identidades. 15 anos depois, Beto está em seu trabalho, um escritório de seguros, e recebe uma ligação de Helena, que está cuidando de seu filho mais novo, Zezé. Logo na sequência, ele atende uma velhinha que chora em sua frente e finge não estar ajudando ela de verdade, pois isso seria contra as regras de sua própria empresa. Assim que ela vai embora, seu chefe começa a brigar com ele, pois ele havia autorizado o seguro de outro cliente. Enquanto isso, Helena é chamada na sala do diretor por causa de seu filho Flecha. O professor dele acusa o menino de colocar uma taxinha em seu assento, mas quando eles veem a gravação, mal notam o menino se mexendo, pois ele é muito rápido. No caminho de volta para casa, Flecha diz que quer competir em esportes, mas sua mãe nega seus pedidos. A outra filha do casal, Violeta, está na escola e quando vê o menino de quem gosta, fica totalmente invisível. Mais tarde, toda a família está reunida e Helena conta sobre tudo o que aconteceu naquele dia. No meio da janta, Flecha e Violeta se provocam e começam a brigar, até mesmo usando os superpoderes que eles têm. A casa deles está uma bagunça até que a campainha toca e o grande amigo de Beto, Gelado, chega. Eles dizem que é a noite de jogar boliche e os dois saem juntos. Mas nas ruas, o que eles fazem é ficar vigiando e procurar por algum tipo de perigo para que possam ser super-heróis de novo. Enquanto os dois ouvem o rádio dos policiais e identificam o incêndio, uma mulher os observa de longe. Os dois heróis aposentados correm para o local do incêndio e ajudam a salvar a vida das pessoas. Mas para fugir, quebram uma parede e acabam em uma joalheria e parecem muito culpados
culpados de um assalto quando a polícia cerca eles. Então Gelado congela um dos policiais e eles fogem. Pouco tempo depois, Beto chega na sua casa e encontra Helena esperando por ele. Ela diz que eles não podem ser reconhecidos outra vez, mas Beto diz que ele quer reviver os seus dias de glória e os dois brigam feio, mas param quando percebem que as crianças estão escondidas na sala. No dia seguinte, Beto está em seu trabalho até que é chamado para a sala de seu chefe. Enquanto recebe uma bronca, ele vê um assalto acontecendo pela janela e quando diz que vai lá ajudar, seu chefe diz que se ele fizer isso, ele será demitido. Então, bravo, ele acaba batendo em seu chefe e o joga através de várias paredes. No hospital, Beto conversa com um agente do governo que diz para ele que toda vez que essas situações acontecem, fica mais difícil mudar o emprego e realocar toda a família. Então ele avisa que daquele momento em diante, Beto estará sozinho. Quando Beto chega em casa, ele percebe um aparelho novo em sua maleta de trabalho. Ele recebe uma mensagem secreta de uma mulher chamada Mirage. Ela diz que tem um serviço e que precisa das habilidades do Senhor Incrível. Ela explica que uma máquina desenvolvida por eles está fora de controle e que tem chances de causar um grande dano e que precisariam dele para neutralizar essa ameaça. Ela dá a ele o seu número e diz que ele tem 24 horas para pensar na proposta. Pouco tempo depois, ele está prestes a contar para Helena que algo havia acontecido no trabalho, mas então tudo o que ele diz é que a empresa vai mandar ele para uma conferência fora da cidade. Então logo em seguida, ele liga no número e aceita a proposta. No jatinho, Mirage explica para ele que um protótipo de inteligência artificial fugiu de controle e que eles precisam que Beto encontre a máquina e neutralize ela, sem destruir a máquina completamente. Então ele vai para a ilha cumprir sua missão, e assim que cai lá, sua primeira dificuldade é sair do seu transporte devido à sua falta de forma. Já cansado e com dor nas costas, ele encontra a máquina e dá um forte golpe nela. Ele acha que já a derrotou, mas ela começa a correr para cima dele e a sua única opção é correr para não ser esmagado. Quando ele está prestes a ser empurrado para dentro da lava de um vulcão, ele consegue derrubar a máquina na lava, mas mesmo assim a máquina sai de dentro da lava e o captura, alongando as costas de Beto, o que ele acha bom. Ele tenta se esconder debaixo da própria máquina, mas não adianta. Então ele arranca uma parte dela e consegue entrar dentro do dispositivo, e somente dessa maneira ocorre uma espécie de curto no dispositivo e ela para de funcionar. Enquanto isso, Mirage e seu chefe observam tudo o que Beto fez por meio de uma câmera e se impressionam. Por isso, ele é convidado para um jantar. Quando chega para o jantar, somente Mirage está presente e ele questiona se o seu chefe não vai estar presente, pois ele gosta de conhecer as pessoas para qual trabalha, mas Mirage diz que o chefe ainda prefere ficar no anonimato. De volta à sua casa, Beto está muito feliz por voltar com sua antiga vida de super-herói. Ele troca o carro e dá um novo presente para Helena. Fica mais presente e animado em estar com sua família e ainda se esforça para voltar a uma boa forma e perder peso. Quando está prestes a sair de casa, ele percebe que seu traje de super-herói está rasgado e vai até a casa de Edna, a antiga estilista dos super-heróis. Quando ela vê o antigo traje que Beto pede para ela remendar, ela se recusa a deixar ele se vestir daquele jeito, como um mendigo, mesmo que ela mesma tenha desenhado o antigo traje. Ela finge ter sido convencida a desenhar um novo traje para Beto e também aceitar fazer um remendo no velho traje em nome dos velhos tempos. Mais tarde, Helena está arrumando os itens de Beto quando percebe um fio de cabelo branco em suas roupas. Na sequência, o telefone toca e Beto se desespera para somente ele atender, e desconfiada, Helena ouve o final da conversa e descobre que Beto estava marcando de se encontrar com alguma outra mulher. Enquanto Beto sai para trabalhar e vai até a ilha de seu chefe, Helena vê que o antigo traje do Senhor Incrível foi remendado e percebe que somente Edna poderia ter feito aquilo. Ela liga para a estilista em busca de mais informações, mas Edna não para de falar um segundo e diz para Helena passar em sua casa. No seu emprego, Beto vai até a sala de reuniões para receber a sua segunda missão. Enquanto espera, as portas se abrem e ele se depara com o mesmo robô que havia lutado antes. A máquina pega ele, joga no meio da floresta e está quase cortando seu pescoço quando seu chefe aparece e dá um comando para aquela máquina. Ele diz que usou vários super-heróis para preparar o robô para lutar somente contra Beto, mas que mesmo assim não havia sido o suficiente. Então ele diz que desde a última luta fez algumas mudanças drásticas em sua máquina. Ele diz que foi difícil, mas que valeu o esforço, pois ele costumava ser o maior fã do Senhor Incrível. Beto reconhece o garoto, que diz
que seu nome agora é Síndrome. Ele fica irritado e diz que tudo o que sempre quis foi ajudar Beto, mas apesar disso, o super-herói só dizia para ele voltar para casa, pois ele trabalhava sozinho. Síndrome diz que aprendeu que não pode confiar nos heróis. Ouvindo isso, Beto se desculpa pelo modo que havia tratado Síndrome, mas ele diz que as coisas acontecem sempre da mesma maneira e que agora ele só é respeitado porque ele é uma ameaça e tem uma máquina que ninguém mais consegue derrotar. Então Beto tenta se defender e joga uma árvore nele, mas é atingido por um raio e fica completamente imóvel. Ele é jogado por vários lugares da ilha e é lançado em um rio. Quando tenta fugir, Síndrome segue ele e joga no local em que Beto está um explosivo. Beto vê o explosivo e tenta fugir. Ele nada para longe e com o impacto da explosão chega até uma caverna. Na caverna, ele vê um esqueleto e na parede o nome Cromos. Quando um equipamento de câmera aparece na caverna para procurar por Beto, ele se esconde atrás do esqueleto e Síndrome acha que Beto finalmente foi derrotado. Enquanto isso, Helena vai visitar Edna. A estilista conversa sem parar e diz que aquele novo projeto é o amor da vida dela e que depois que ela fez o traje para Beto, ela não poderia parar mais, então continuou fazendo outros. Helena interrompe ela e diz que não faz ideia do que ela está falando, mas Edna diz que precisa conversar menos e mostrar sua obra para ela. Ela mostra um traje de super-herói desenvolvido para Zezé, a prova de fogo, de balas e todo o básico, pois ela ainda não sabia os poderes do bebê. Para o Flecha, uma roupa que vai continuar sendo muito útil quando ele crescer. Para Violeta, um traje que desaparece quando ela fica invisível e para Helena, um traje que estica o quanto ela quiser. Ela diz ainda que cada traje está equipado com um localizador GPS. Helena fica surpresa e briga com Edna por ajudar Beto a trabalhar pelas costas dela, mas a estilista diz que achava que ela sabia disso tudo. Enquanto isso, Beto tenta se aproximar novamente do complexo do Síndrome e pula em um dos automóveis em movimento. Ele joga os guardas para fora do carro e assume o controle. Então, quando chega no portão vigiado, ele joga o carro em todos e consegue passar. Por fim, ele consegue entrar dentro do complexo e passa por uma parede de lava até a sala do Síndrome. Lá ele vê o computador dele e digita a senha Cronos. Enquanto isso, Helena liga para o antigo trabalho de Beto e descobre que ele havia sido demitido há meses. Ao mesmo tempo, Beto descobre que vários super-heróis haviam sido derrotados por protótipos de máquinas desenvolvidas por Síndrome. Ele pesquisa informações sobre sua mulher, mas o sistema não possui dados sobre ela. Ele acaba descobrindo um plano maior de ataque à cidade com aquela mesma máquina que supostamente havia matado ele algumas horas atrás. Do outro lado, Edna pergunta para Helena se ela gostaria de saber onde Beto está usando o GPS do seu traje. Então, quando Beto está tentando fugir do local sem ser descoberto, Helena decide usar o GPS e ele é descoberto, sendo atacado por várias armas até que ele não consegue mais se mover. Nesse meio tempo, Helena fica desolada, mas Edna bate nela e diz para ela se preparar e fazer alguma coisa. Então ela decide deixar Violeta no comando de seus outros dois irmãos e ir atrás de Beto, mas eles acabam descobrindo seus trajes de super-heróis enquanto Helena se prepara para sair. Ela consegue um jatinho, se aproxima da localização de Beto e pede autorização para entrar no território. Ao mesmo tempo, Beto está novamente preso e sendo interrogado por Síndrome sobre quem ele havia chamado até aquele lugar, pois havia alguém tentado pousar na ilha dele. No jatinho, Helena descobre que Violeta e Flecha também estão lá e que eles haviam deixado Zezé com uma babá. Ela fica brava, mas descobre que mísseis estão voando na direção do jato. Ela faz manobras para desviar e pede que eles cancelem o lançamento dos mísseis, mas seus pedidos são ignorados. Então ela pede para Violeta colocar um campo de força ao redor do avião, mas ela não consegue. Os mísseis continuam se aproximando e Helena pede para que eles abortem o lançamento das armas, pois existem crianças a bordo. Mas mesmo assim, os mísseis atingem o jatinho e todos eles caem em direção ao mar. Síndrome mostra tudo isso para Beto, que fica desolado, pois acredita que sua família está morta. Porém, Helena se estica, pega seus filhos e se torna um paraquedas, de modo com que todos eles ficam vivos e tentam chegar novamente até a ilha. Síndrome ri de Beto, que acaba fazendo Mirage de refém. Ele diz para Síndrome soltar ele ou ele vai acabar machucando Mirage, mas ele não consegue machucar ela e solta a mulher. Depois disso, Síndrome acha ele fraco
e vai embora. Pouco tempo depois, Helena e as crianças chegam à terra firme e se abrigam em uma caverna. Ela diz que vai atrás de Beto e que eles devem continuar escondidos ali e se defenderem se for necessário. Helena se aproxima do complexo do Síndrome, consegue passar despercebida seguindo os guardas e até mesmo consegue descobrir a localização do Beto. Enquanto isso, Violeta treina seus poderes e Flecha diz que vai explorar a caverna. Enquanto ele se aproxima de um túnel na caverna, os homens de Síndrome estão prestes a lançar um foguete e todo o fogo do lançamento sai pelo túnel em que Flecha está. Então ele e Violeta saem correndo de lá para ficarem vivos, porém uma câmera percebe que eles são estranhos, que o alarme de invasores é ativado e as crianças começam a ser perseguidas. Enquanto isso, Mirage vai até Beto e solta ele, pois ele havia poupado sua vida. Ela diz que sua família sobreviveu e ele abraça ela aliviado, mas nesse instante Helena aparece e bate nela. Então Beto beija Helena e eles saem correndo, pois ficam sabendo que seus filhos estão em perigo. Nesse meio tempo, Violeta e Flecha são cercados, mas ela fica invisível e Flecha começa a correr. Ele é perseguido por máquinas voadoras e acaba caindo em um penhasco. Por sorte, ele aterrissa em cima da nave de um soldado, mas ele acaba caindo novamente na floresta. Ele continua correndo das máquinas assassinas, até mesmo sobre a água em alta velocidade. Violeta bate no guarda, que não consegue saber onde exatamente ela está. Quando ele está quase encontrando ela, Flecha aparece e bate no guarda para defender sua irmã. Ela cria um campo magnético para protegê-los e Flecha os leva para longe de dentro do campo magnético. No caminho, eles encontram seus pais e as máquinas continuam aparecendo de todos os lados. Eles conseguem derrotar os guardas, mas Síndrome aparece, captura eles com seu laser e todos eles ficam completamente imóveis. Em seguida, todos eles são presos e Síndrome diz que vai causar um grande impacto só para se fingir de herói e assim se tornar muito maior do que todos eles já foram. Então, ele vai embora colocar o seu plano em ação. Enquanto a família está presa, eles assistem nas notícias a grande destruição que a máquina de Síndrome já está causando. Beto está arrependido e pede desculpas para sua família por não ter valorizado eles, mas enquanto isso, Violeta se solta e liberta todos eles. Então eles conseguem roubar um foguete que os leva até a cidade. Nesse meio tempo, Gelado está em seu apartamento e pede por seu traje para sua mulher, enquanto toda a cidade está sendo destruída pela máquina de Síndrome. Ele diz que é por um bem maior, mas sua esposa diz que ela é sua esposa e que ela é o bem maior. Síndrome, por sua vez, finge ser o herói capaz de derrotar a máquina que ele mesmo havia projetado e derruba um dos seus braços. Mas a inteligência artificial derruba o controle remoto de Síndrome e ele fica incapaz de controlá-la. Logo em seguida, a família chega voando e consegue pousar sua minivan na cidade. Eles capotam a minivan, mas conseguem estacioná-la. Enquanto Beto e Helena discutem sobre o que vão fazer, a máquina começa a atacar as crianças. Ela está prestes a esmagar Violeta e Flecha, mas Violeta consegue fazer um campo de força e salva a vida deles. No segundo ataque, Beto consegue impedir e Helena tira seus filhos do local. Nesse meio tempo, Gelado também se junta à luta até que Beto encontra o controle remoto da máquina. Mas como ele está sendo perseguido pelo dispositivo, ele joga o controle para Flecha, que corre para longe. Gelado congela o caminho e ajuda o Flecha a fugir mais rapidamente, mas o controle acaba sendo jogado para longe de novo. Enquanto o robô tenta alcançar o controle, Violeta fica invisível e consegue pegá-lo. Ela usa os comandos, a máquina voa para longe, mas continua voltando para o ataque. Nesse minuto, Beto se lembra da primeira vez que lutou com a máquina e diz que a única coisa que vai furar a armadura da máquina seria o próprio robô. Então ele pega o braço do robô e diz para apertarem o controle para fazer o braço robótico voar. Quando o robô está se aproximando, Helena aperta o botão certo e o braço do robô voa com muita força e atinge ele mesmo. Toda a população aplaude os heróis e eles ficam felizes como nos velhos tempos. Na sequência, um representante do governo diz que o país está em débito com eles. Enquanto isso, Helena ouve as mensagens que a babá havia deixado para ela sobre Zezé, dizendo que coisas muito estranhas estavam acontecendo. Rapidamente, eles chegam em casa preocupados com Zezé e se deparam com Síndrome segurando seu filho. Ele foge com Zezé em direção a seu avião, mas o bebê começa a pegar fogo no ar e se transforma em um pequeno demônio enfurecido. Ele começa a atacar Síndrome, até que cai e é resgatado por Helena. Síndrome diz que aquele não é o fim, mas Beto arremessa um carro na direção dele e sua capa de super-herói é engolida pela turbina do avião, causando uma grande explosão. Enquanto tudo cai ao redor deles, Violeta faz um campo magnético e os protege.
3 meses depois, Violeta está mais confiante e marca um encontro com o garoto que gosta, enquanto seu irmão finalmente participa da competição que tanto queria. Quando estão saindo do campeonato, um novo vilão aparece e todos eles vestem seus trajes e se preparam para lutar. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe o seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo.